Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, para esse e-mail que aparece na sua tela, e faça, querendo, as suas indicações de pauta, convidados. Sempre faço questão de registrar, desde que seja com temas relativos ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Programa esse que está na nossa 6ª temporada e tenho o privilégio de levar até você discussões, conversas, enfrentamentos sobre o tema jurídico. Aliás, faço questão também de dizer que agora, dia 6 e 7 de novembro, estaremos, por ocasião do nosso seminário, realizando na prática aí, o nosso seminário Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização do curso de Direito da UFN. Estão todos convidados. Maiores informações você pode encontrar na página do curso de Direito da própria instituição. Meu convidado de hoje, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, sediado de Santa Maria, Carlos Henrique Gomes, professor universitário também. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Estou muito contente de estar aqui hoje, falando sobre uma área que me toca muito, que é o direito tributário, e principalmente por estar num ambiente acadêmico, né? Esse ambiente tão saudável que ilumina a mente, não só dos jovens, quanto dos professores, né? Sabes que a academia realmente assim, ela tem um papel determinante na sociedade a ocupar. E isso se verifica aqui no curso de Direito da UFN, muito pelos convênios que nós celebramos. Nós temos convênios com várias instituições. Sim. Tenho certeza que nós temos alunos lá na Procuradoria do Estado. Sim. Tem estagiários que estudam aqui. E nós temos em outros órgãos também, organizações. Então, isso demonstra em alguma medida o alcance do curso de Direito ou de um curso de Direito. Não existe curso de Direito isolado da sociedade. Claro. Né? E vou te dizer mais, Carlos, se tu me permite. Nós temos vivenciado, nos últimos anos para cá, uma atividade extensionista muito forte. Por, inclusive, determinação do Ministério da Educação, nós temos nos apropriado de uma extensão muito diferenciada. Então, isso também se revela, né, algo bastante brilhante assim, na atividade, principalmente aqui do nosso curso de Direito, né, onde nós temos um trabalho de extensão muito forte. Para te ter uma ideia, nós temos na página do curso, nós temos um blog vinculado, que é o blog de Direitos Humanos do curso de Direito da UFN. Aliás, convido a todos para conhecer. É um blog onde nós temos a oportunidade de socializar essas práticas todas. Então, isso demonstra que o curso de Direito, né, ele assessora e é assessorado também, por óbvio, por N instituições, dentre as quais é que tu compões. Queria te perguntar assim de saída, na tua percepção, assim, qual é o estado da arte do direito tributário, da tributação brasileira? O que tu poderia dizer para a gente sobre isso? A tributação brasileira, na minha opinião, ela apresenta problemas, né? Problemas lá na origem, porque eu sempre digo para meus alunos, o nosso Código Tributário Nacional é de 1966, né? Então, eu sempre penso assim, como que era a realidade social lá em 1966. Claro. Era completamente diferente da de hoje, né? O consumo era diferente, a atividade produtiva era diferente. Sim. Então, o Brasil, ele, na minha opinião, ele sempre é um pouco atrasado demais, né? na produção legislativa para acompanhar os movimentos da sociedade, né? E com a tributação não é diferente. Aliás, com a tributação eu acredito que o problema seja ainda mais agudo. Porque o panorama tributário nosso atual é de uma grande concentração do volume da arrecadação tributária nas mãos da União, né? Nós temos um sistema tributário muito complexo, com muita produção legislativa e diversas obrigações acessórias que acabam onerando demasiadamente o setor produtivo, os contribuintes de uma forma geral, não é? E nós temos também um cenário de guerra fiscal entre os entes da federação, que isto viola, digamos assim, o pacto federativo, não é? Entes da federação disputando entre si, claro, para conseguir uma arrecadação tributária maior. Nós temos também, na minha opinião, um uso muito acanhado das técnicas tributárias para se atingir o princípio da capacidade contributiva e da isonomia, né? Notadamente aí a seletividade tributária e a progressividade tributária. É um uso muito modesto que a legislação brasileira faz desses dois institutos. Não é? E nós temos também um problema que eu vejo que é o Brasil não acordou ainda para o potencial transformador da extrafiscalidade.
que consiste em utilizar o tributo não só como uma forma de arrecadar recursos para o poder público, mas também de transformar a sociedade, transformar o setor produtivo, transformar o mercado de consumo, transformar as relações profissionais, né? E isto ainda o brasileiro não acordou para o potencial da extrafiscalidade. Então eu acho que isso também é um outro flanco que ainda não foi explorado e que urge que seja feito, não é? Agora, te ouvindo, eu me permito associar, né, essa tua opinião, que tu estás dizendo, com a própria evolução do Estado. Porque veja, o Estado brasileiro se proclama democrático de direito, né, e não existe transformação, que é uma característica do Estado democrático de direito, sem arrecadação. Claro. Né? As pessoas, aliás, têm que entender isso. Nós temos um Estado lá na origem liberal, onde em uma arrecadação muito reduzida. Vejam que talvez a tributação da forma como a gente conhece, pelo menos mais especificamente assim, ela é uma condição de possibilidade para a efetivação do próprio Estado Social. Claro. A nossa Constituição ela foi bastante generosa em termos de direitos prestacionais, né? Naquela classificação lá do direito constitucional, sim, os direitos de segunda dimensão, que exigem um aporte de recursos. Né? Isso vem da arrecadação. Então, ela foi bastante generosa nesse aspecto e está correto, na minha opinião, não é? A Constituição ela tem que abraçar o seu povo, né? Aquele povo que está sob o seu guarda-chuva. E nós temos o Código Tributário Nacional, como eu já falei, de 66, sofreu algumas alterações pontuais que não mudaram, digamos assim, ó, o rosto da Lei de Normas Gerais de Direito Tributário. E, por outro lado, nós temos um país que adotou um modelo capitalista, né? A nossa Constituição ela foi generosa em termos de direitos sociais, mas a tributação parece que não se atentou muito a isso. Né? E aí nós temos ainda aquela expressa previsão no 173 da Constituição de que o poder público, o Estado, não pode explorar a atividade econômica diretamente, salvo naqueles casos, né, de relevante interesse coletivo ou segurança nacional. Então o tributo ele é indispensável para que aqueles direitos sociais catalogados na nossa Carta sejam efetivados, não fiquem só lá no papel, não é? As pessoas têm que saber disso. Geralmente, né, o leigo, né, a pessoa que não estudou direito ou que não faz parte do universo jurídico, ele tem, e é normal, é natural isso, né? Nós mesmos fizemos isso numa outra dimensão, mas nós costumamos a criticar a quantidade de imposto que se paga. Sim. Essa semana eu sabia que você vinha aqui, fui dar uma olhada também para ver o que está se discutindo, principalmente na reforma tributária, que eu gostaria que a gente conversasse no segundo bloco. E uma notícia ali que eu fiquei estarrecido é que o brasileiro, ele demora 153 dias para pagar todo o imposto no ano que ele tem que pagar. Então eu fiquei estarrecido com isso, porque isso é quase a metade, né? É praticamente a metade do ano. E esse número, professor, é uma média. Eu andava pesquisando esses dias os dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e o IPEA mostrou números ainda mais assustadores, no seguinte sentido. As pessoas mais pobres no Brasil, elas pagam proporcionalmente à sua renda 44% mais de tributos do que as pessoas ricas. Porque isso é uma outra deficiência do nosso modelo tributário. A nossa tributação aqui, ela é predominantemente regressiva. Isso eu explico para os meus alunos. No que consiste uma tributação regressiva? As pessoas mais pobres comprometem um percentual maior da sua renda no pagamento de tributos. Né? Um outro dado interessante que eu vi, o IPTU, por exemplo, as pessoas mais pobres comprometem em média 1,8% dos seus rendimentos anuais no pagamento do IPTU. As pessoas mais ricas comprometem 1,4%. Ou seja, as mansões em números proporcionais têm o IPTU menor do que as residências modestas. Não é? E por que nós sofremos desse problema? Porque a tributação brasileira ela é predominantemente incidente sobre o consumo. E quando se tributa o consumo, mas não o patrimônio ou a renda das pessoas, não se consegue atingir a capacidade contributiva de cada um. Né? E aí o princípio da isonomia tributária ele fica em segundo plano e ele está expressamente previsto na Carta. Né? Então, isso é um outro flanco que se deve atacar. Né? A tributação brasileira ela tem que deixar de ser regressiva para passar a ser progressiva, perseguir as manifestações de riqueza do contribuinte de uma forma mais eficiente, não é? Do que se tem hoje. Nós precisamos alterar esse quadro. A reforma da Previdência, certamente, ela está trancando um pouco o andar da reforma tributária. Né? E
O governo tem as suas prioridades, mas nós precisamos alterar isso. Nós não podemos continuar com o sistema da década de 60, nós vimos outra realidade aí, totalmente diferente. Totalmente diferente. A sociedade se complexizou e muito da década de 60 para hoje. Vejam quanto tempo se passaram, são 50 anos aí, meio século. É muito tempo. É muito tempo. E claro que eu, como procurador do Estado, eu conheço mais a fundo, digamos assim, o panorama da tributação estadual. Mas como professor de direito tributário, a gente tem que conhecer também o sistema tributário como um todo. E a União, ela tem deixado muito a desejar, porque de uns tempos para cá, desde a Constituição Federal para cá, e eu não falo assim em este ou aquele outro governo, é uma tendência de todos os governos federais. A União, o nosso cenário atual de tributação, com esses problemas que nós acabamos de falar, se deve em grande medida à União, né? Por quê? A Constituição Federal de 88, ela previu um grande volume de arrecadação tributária para a União. Por quê? Porque naquele tempo, e quem é um pouco mais antigo vai lembrar, a ideia era se adotar modelos federais de desenvolvimento regional, um modelo nacional de desenvolvimento. Quem não lembra lá da Sudene, da Sudan, da Sudesul, da Sudeco, eram superintendências de desenvolvimento regional. Então, naquela época da Constituição de 88, a justificativa para uma maior concentração da arrecadação tributária na União foi justamente esse. A União patrocinando modelos de desenvolvimento regionais, né? As ditas superintendências aquelas, que logo depois não deu em nada aquilo, não andou. A Sudã, a Sudene, a corrupção acabou tomando conta. Aquilo se perdeu, não é? Então, aqueles modelos regionais de desenvolvimento que a União iria fomentar, aquilo ruiu, não é? E paralelo, isso fez com que os estados tivessem que eles próprios passarem a promover esse desenvolvimento, né? Com uma arrecadação tributária menor, porque isso seria, digamos assim, tarefa da União. E por um outro lado, a União também, nos últimos anos, e aí é nos últimos 20 anos, ela tem sistematicamente reduzido a arrecadação dos impostos, porque os impostos são repartidos, né? A Constituição Federal prevê a repartição de receitas de impostos, notadamente o imposto de renda e o IPI. Ela tem diminuído, né, a arrecadação dos impostos, porque a competência tributária é da União para esses impostos, e tem aumentado a arrecadação das contribuições que ela não partilha com ninguém. E para jogar a receita das contribuições para o Caixa Único, ela faz uso da DRU, né? A famosa desvinculação das receitas da União, que está lá no artigo 76 do ADCT, desvincula 30% do que é arrecadado em contribuições e joga para o Caixa Único do governo. Isto foi minguando a participação na arrecadação tributária dos estados e municípios, né? E um outro problema grande que eu também boto na conta da União é a desoneração, hoje já em status de imunidade tributária, né? Foi introduzido por emenda à Constituição, das receitas de exportação, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí no problema da Lei Candir, né? Começou com a Lei Candir lá, onde houve uma desoneração tributária das exportações, não é? Para, enfim, tornar o Brasil mais competitivo, né, no cenário internacional. Só que as medidas de compensação de perdas de receita dos estados exportadores, elas não vieram na exata medida da perda arrecadatória, né? Então, eu estava pesquisando esses dias os dados da Secretaria Estadual da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, estima-se que desde a Lei Candir até hoje, Lei Complementar 87, lá de 96, o Estado do Rio Grande do Sul teria perdido 60 bilhões de reais em arrecadação de ICMS por conta dessa desoneração que a União não repôs, essa compensação financeira não veio, né? Esse é um tema interessante para a gente enfrentar no segundo bloco, para iniciar pelo menos ele. Claro. Desculpa te interromper, mas precisamos fazer um intervalo, coisa rápida. Vamos lá. De 15 segundos a gente já retorna. Pode ser, Carlos? Tudo bem, pode ser. Então fique conosco, não saia daí, como disse, é super rápido. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC.
Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbeisaí@gmail.com, para esse e-mail que aparece na sua tela. E faça sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Confesso que tenho recebido vários e-mails e respondo todos. Tá? Se você quiser a prova disso, basta mandar para esse e-mail ali que eu mandei. Que está na sua tela, Carlos Henrique Gomes, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, professor universitário. O que você nota, assim, como é que você explica na sala de aula esse fenômeno, né, de uma União rica, um Estado pobre, um município quase miserável? Como é que se explica isso dentro da perspectiva tributária? Tem que se fazer uma retomada histórica, não é? E o direito, a gente consegue descobrir muito do fundamento de como as coisas estão hoje a partir da trajetória histórica dos institutos jurídicos, não é? Isso é fundamental. E esses fatores que eu falei agora há pouco, eles é que justificam esse modelo tributário desproporcional que nós temos, não é? Uma concentração grande de receitas da União. A Constituição Federal, por outro lado, atribui aos estados e municípios a consecução de serviços públicos, que são direitos prestacionais, né? Exigem um aporte financeiro de recursos. E, infelizmente, analisando aí os debates que se tem na imprensa aí sobre a reforma tributária, está meio em segundo plano essa questão aí de um rearranjo melhor do volume da arrecadação tributária proporcional aos serviços públicos que cada ente tem que prestar, né? Agora, considerando que esse código tributário é da década de 60, tu acha que os motivos realmente são políticos para que a coisa não avance? A União pressiona para não compartilhar receita? Porque realmente, assim, é inequívoca a necessidade de uma mudança nessa área. Que a União não faz nenhuma questão de melhorar, digamos assim, a repartição de receitas. Isso fica claro pelo próprio fenômeno da desoneração da receita de impostos federais, o aumento da arrecadação das contribuições e a desvinculação da arrecadação das contribuições para o Caixa Único da União. Então, se a União fez toda essa manobra, essa ginástica, como eu costumo dizer, para, de alguma forma, diminuir a repartição das receitas tributárias, né? Mas o Código Tributário Nacional, ele também, de fato, contribui para isso, porque, embora ele preveja, ele discipline o fenômeno da incidência tributária, de como que ocorre os institutos ali do fato gerador, substituição tributária, crédito tributário, ele precisa ser melhorado, não é? Basta ver que hoje nós temos o processo eletrônico aí, lá em 66 era tudo mais arcaico, não é? Então o Código Tributário carece, sim, eu não direi nem de uma reforma, nós precisamos de um novo Código Tributário Nacional, né? Boa parte dele sequer foi recepcionada pela Constituição Federal e isso tem que vir, né? E o fato dessa lentidão na atenção do legislador brasileiro para a questão tributária se deve às forças, né, políticas, aos segmentos, né? Porque eu vejo assim, quando se fala em reforma tributária, todo mundo quer. O setor produtivo quer, a população quer, o governo quer. Só que ninguém quer dar a sua cota de sacrifício, né? Claro. Então, o setor produtivo quer a reforma tributária, mas desde que ela venha para diminuir a carga tributária. Eu confesso que eu não acredito numa redução na carga tributária, pelo menos não nessa reforma tributária que está aí, né? Porque hoje, eu estava lendo hoje, me preparando aqui para essa entrevista, a dívida pública da União, agora, recentemente, há poucos meses atrás, setembro até acho que foi, bateu os 4 trilhões de reais. Então, veja, 4 trilhões de reais é a dívida pública federal. Né? Essa dívida pública federal custa apenas para o juro, para o custeio do juro, 2 bilhões de reais por dia, professor. Por dia. O orçamento de 2019, ele previu 758 bilhões, se não me engano,
para fazer a rolagem da dívida pública, para fazer o refinanciamento, ou seja, para não amortizar um centavo do estoque da dívida pública. É só para fazer com que os credores aceitem receber novos títulos do Tesouro em troca daqueles que estão vencendo e o juro tem que ser pago em dinheiro. Então vejam o caos das finanças públicas que se tem hoje. Não é? A União paga por dia 2 bilhões aos credores da dívida pública para fazer a rolagem. E o Estado do Rio Grande do Sul, a folha dos servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul custa 1,5 bilhão por mês. Então, diante desses números, eu não acredito numa redução da carga tributária, pelo menos não nessa reforma que se está falando aí. Então, e isso já afugenta os segmentos, né? Porque todo mundo quer uma reforma tributária que traga uma desoneração tributária. O governo não pode fazer isso hoje porque daqui a um pouco nós estamos chegando num caos fiscal, né, como outros países, Grécia, enfim. Sim. Tu imaginas assim uma reforma tributária que contemplasse interesses de todos, uma reforma tributária, entre aspas, ideal? Seria o que na tua concepção como especialista da área? Eu, como estudioso do direito tributário, eu tenho assim determinadas compreensões do que seria bom para uma reforma tributária assim. Não vou dizer completa, porque o direito tributário é um tema árido, ele é bastante complexo, né? Mas que assim daria uma nova roupagem à tributação brasileira, sempre tendo como norte a justiça fiscal, não é? Nós precisamos no Brasil, na minha humilde opinião, de uma tributação mais simples e com também unificação de tributos. Nós temos muitos tributos, né? E quando se tem muitos tributos, se tem muitas obrigações tributárias acessórias. Sim. Então o contribuinte ele gasta muito tempo e muito dinheiro cumprindo formalidades para pagar os tributos. Isso é ruim sob todo ponto de vista, né? Sobre qualquer ângulo que se analise. Essas reformas aí que estão na imprensa aí, de que se fala, elas contemplam uma unificação de tributos e contemplam também uma simplificação. Então, este é um dos vetores que eu imagino que tem que ser seguido. Sim. Mas tem outros pilares de uma tributação mais justa que elas não transitam aí pelos debates políticos, tampouco na imprensa, né? Que seriam, na minha opinião, um uso mais racional e mais efetivo das técnicas para se atingir a justiça fiscal, né, a capacidade contributiva e o princípio da isonomia, que é a seletividade tributária, a progressividade tributária, que tem um uso muito acanhado no Brasil, né? Sim. E especialmente a extrafiscalidade tributária, né? Este é um tema que eu tenho verdadeira paixão, a extrafiscalidade tributária. Utilizar o tributo não só como uma ferramenta de arrecadação, mas também como uma forma de mudar a vida das pessoas, né? Quem nunca ouviu falar dos tributos verdes, né? Eu falo na aula para os meus alunos, e em 5 minutos a gente pode dar 10, 15 exemplos de um uso da tributação que ultrapassa a fronteira meramente arrecadatória, né? Por que não aumentar... Isso. Para inibir o consumo de determinados produtos, exato, como cigarro, bebida, etc. Perfeito. Incentivar as empresas a contratar pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Aquela empresa que contrata aluno aprendiz vai pagar uma contribuição previdenciária menor. São alguns exemplos, não é? A nomenclatura técnica é impostos seletivos, é isso? Isto. A técnica da seletividade na tributação sobre consumo, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. Nós temos um uso acanhado da seletividade hoje, né? Porque basta ver, se a mesma pessoa, se o rico ou o pobre consomem determinado produto, eles vão pagar a mesma... Sim, sim. A mesma tributação, porque a nossa tributação incide muito sobre o consumo e a seletividade tem um uso muito acanhado, não é? E um outro pilar que eu considero muito importante é uma repartição de receitas tributárias entre os entes da federação mais compatível com os serviços públicos que a Constituição Federal atribui a cada um deles. E um outro pilar, que esse assim, eu nunca ouvi falar no meio político, né, no poder legislativo, regras mais rígidas no combate à sonegação fiscal e ao inadimplemento voluntário de tributos. O inadimplemento voluntário de tributos é uma coisa assim que não chama a atenção de ninguém, mas é uma coisa muito perniciosa para a arrecadação tributária e, consequentemente, para uma boa prestação de serviços públicos, né? Nós temos empresas hoje que fazem do inadimplemento tributário uma forma ele é planejado, contumaz, e ele está instituído.
institucionalizado em algumas empresas, né? Porque elas apostam na falência do modelo judicial da cobrança tributária. E elas apostam nisso e infelizmente estão ganhando a aposta. Né? Uma coisa eu costumo dividir o inadimplemento tributário em 3 vertentes. Nós temos a sonegação fiscal, que ali tem crime envolvido, né? Sim. É adulteração de documentos, é adulteração da contabilidade, é documentos falsos, é declaração falsa de gastos, enfim. E nós temos o inadimplemento que não configura infração à lei. Nós temos o inadimplemento involuntário, que é daquela empresa ou daquele contribuinte que de fato está em dificuldades financeiras. Esse o direito tem que socorrê-lo. Não se pode desonerá-lo da tributação, porque nós estamos falando de receitas públicas, não é? Mas nós temos que criar um ambiente jurídico para que ele saia dessa situação de dificuldade. Mas nós temos um outro caso de inadimplemento que é muito mais grave, que é o inadimplemento voluntário, contumaz, incorporado como um planejamento tributário da empresa. Né? Nós temos empresas aí que só sobrevivem às custas de inadimplemento tributário. E as pessoas não costumam encarar o inadimplemento tributário como uma coisa muito ruim, não é? Eu costumo falar para os meus alunos qual é a diferença da corrupção e da sonegação fiscal, sob ponto de vista econômico. Não tem muita diferença. É só o momento em que aquela receita pública deixa de servir ao público. Na corrupção, o agente público pega aquele dinheiro depois que ele já entrou no cofre do Estado. Né? No inadimplemento ou na sonegação fiscal, aquele dinheiro sequer entra no cofre do Estado, porque aquele que é responsável pelo pagamento do tributo se apropria daquela verba. Então, sob ponto de vista econômico, não há diferença. E isso a população parece que não percebe, não é? Eu queria agradecer muito a tua presença aqui, essa conversa foi muito interessante. Acho que foi bem esclarecedor, né? E eu já vamos deixar alinhavado aí uma outra oportunidade para daqui a um tempo tu volta aqui, a gente continua, porque realmente assim é um tema bastante interessante. A gente tem que socializar isso cada vez mais. Realmente tenho certeza que as pessoas se encantaram aí pela tua explicação. Tá bem? Fica já o próximo convite, então, alinhavado, Carlos. Muito obrigado, professor. Só me chamar que estarei aqui de novo. Ótimo. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.